Bom dia, queridos. Que bom estar com vocês em mais um dia. Entramos no nosso terceiro dia de exposição do Evangelho de João. E queremos hoje aqui expor o capítulo 5 e o capítulo 6. Em primeira etapa, o capítulo 5, nós vamos dividir ele em três blocos. Nós temos do 1 ao 15, que é a cura no tanque de Betesda, do 16 ao 30 fala a vida por meio do Filho, e do 31 ao 47 testemunhos acerca de Jesus. Do 1 ao 15, nessa cura no tanque de Betesda, Jesus chega ali e aquele homem havia 38 anos que estava ali. Nós vemos assim, é um texto inusitado que é narrado aqui pela essa pessoa que estava ali há 38 anos, inválido. Ele fala que as águas se moviam e ele não conseguia, né? Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele falou, olha, eu até queria, porém, quando a água se move, chegam antes que eu, não tem ninguém para me colocar nas águas e eu não consigo ser curado. E parece assim uma pergunta estranha de Jesus para ele, né? Você quer ser curado? Tudo que uma pessoa quer que está numa situação daquela é ser curado. E mais interessante que ali por ter essa fama, não sabemos se era uma lenda, não sabemos se realmente alguém foi curado ou não, ou se era uma crendice, ou se era algo, uma tradição, mas o certo é que tinha pessoas ali, não eram poucas, porque ele narra que pessoas chegavam antes que ele e ele acabava não dando tempo de pegar essa agitação da água. Então nós vemos ali que tinha muitas pessoas, mas incrivelmente Jesus vai e o cura. E um detalhe, era no sábado. Jesus parece que ele, quando acordava de manhã no sábado, ele perguntava para os discípulos, que dia é hoje? É sábado, então vamos promover uma cura, vamos curar alguém. Porque era uma das formas dele confrontar os religiosos, que estavam tão preocupados com as tradições, estavam tão assim aplicados às tradições que eles atropelavam coisas muito importantes. Nós vamos ver mais adiante nesse texto que quando Jesus fala para aquele homem pegar a sua maca, levantar, ser curado, pegar a sua maca e sair andando, e ele recebeu isso, e nós vemos também o texto diz que Jesus logo já saiu dali imediatamente, então Jesus não curou outras pessoas naquele dia, a cura estava restrita àquele homem. E quando os fariseus viu que aquele homem estava andando com sua maca, ele o questionou e perguntou, né? Quem falou para você carregar essa maca? Ele falou, um homem mandou, né? Eu pegar minha maca e sair andando. E eles perguntaram para ele, mas quem é? Quem foi a pessoa que curou você, que mandou você andar com essa maca? Quem falou isso? E interessante que Jesus conversou com ele, Jesus o curou, né? Jesus trouxe ali um milagre tão maravilhoso sobre a vida daquele homem, mas quando perguntaram, ele não sabia quem tinha curado, ele não sabia dizer quem havia curado ele, quem teria feito aquele bem tão precioso para ele, e ele ficou ali sem saber, eu não sei te dizer, eu não sei quem que é. Como Jesus havia saído, aqui diz que ele sumiu por entre a multidão após essa cura, ele não pôde encontrar. Somente mais tarde, no capítulo 14, vai revelar que ele encontrou Jesus no templo, né? Jesus o encontrou no templo e comentou, olha, você está com uma ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecados, ou algo pior poderá acontecer aqui no versículo 14. Então nós vemos que a partir deste momento ele conheceu quem havia curado. É interessante que a gente chama-nos a atenção nesse texto que nós podemos receber algo do Senhor, como esse homem recebeu. O próprio Jesus conversou com ele, não é o único caso, nós vamos ver mais à frente, mais daqui uns 2, 3 dias, que houve uma outra cura de um cego e ele também não sabia quem era Jesus, quando Jesus está conversando com ele. Então nós podemos receber dádivas do Senhor e até milagres sem o conhecer, porque conhecer Jesus é diferente de receber alguma coisa de Jesus.
de receber um milagre, como esse homem recebeu. Então, conhecer Jesus está ligado a nos aproximarmos dele, a termos intimidade com ele, a nos relacionarmos com ele. Então, esse homem dizia do milagre, mas não sabia dizer quem havia curado. Então, quando ele disse ali que ele conheceu que era Jesus, ele foi logo e contou, lá no 15:16, diz que ele foi lá e contou para os judeus quem o havia curado, que era Jesus. E a partir desse momento, os judeus passaram a perseguir Jesus por tê-lo curado. Eles estavam tão ligados à tradição que não importava que havia um homem há 38 anos que estava inválido, que foi curado a partir do momento que Jesus o encontrou. O importante era cumprir a tradição, que não era carregar nada, principalmente uma marca, num sábado. Então eles estavam tão ligados a essa tradição que eles pouco se importaram com a cura, com o milagre. O importante era cumprir aquela tradição. O importante era ele estar com a tradição em dias. E outro detalhe que eu extraio com vocês aqui desse texto é que por que Jesus não curou outros se tinham tantos? Imagine você numa situação dessa, imagine você numa oportunidade dessa, ali debaixo de uma unção de cura, você curaria todo mundo, eu curaria todo mundo que fosse possível. E Jesus, ele curou aquele homem, porque Jesus, ele não trabalha com demandas, ele trabalha com propósito. E que nós possamos aprender também a viver com propósito, a viver debaixo de um propósito, ouvir ao Senhor, nos relacionarmos com o Senhor e ouvi-lo, para que nós não venhamos a viver debaixo de pressão e de demandas, mas sim que possamos viver debaixo do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora, nessa segunda etapa, aqui nós vemos, não podemos esquecer, João escreveu este evangelho para provar a divindade do nosso Senhor Jesus, para que ele viesse combater as seitas que já se montavam, já tinham se montado naquela época. Então nós vemos assim que todo o esforço de João aqui é para que a divindade de Jesus fosse provada. E nesse próximo etapa do capítulo 5, nós vemos assim um discurso longo sobre o pai e o filho, e ele explicando qual era a submissão do filho ao pai. Embora o filho era Deus, mas ele submetia ao pai, ele estava envolvido no propósito, aquilo que falamos nos versículos anteriores do capítulo 5, que Jesus não trabalhava com demanda nem sob pressão, ele trabalhava com um propósito, que o propósito do filho estava ligado ao propósito do pai. Nós vemos no versículo 19 e 20 que ele chega a citar aqui na versão parafraseada, que o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. Então, o filho, nós vemos em algumas passagens que Jesus, pela manhã, ele tinha ali um tempo onde ele se retirava para orar, em outros momentos de madrugada, porque ele estava sempre em comunhão com o Pai. Ele agradecia ao Pai. Você vê quando ele ressuscitou Lázaro, ele diz assim: obrigado, Pai, porque sempre me ouve. Então ele havia sempre a necessidade de ter uma comunhão com o Pai. Então João traz aqui nesses versículos a importância, quem era o Pai, a importância do Filho, a submissão do Filho ao Pai, o propósito que o Filho veio cumprir era o propósito do Pai. Ele sempre estava assim, procurando honrar o Pai. Ele cita: quem desonra o Filho, desonra o Pai também. E ele colocava Jesus, que ele precisava ser honrado igualmente ao Pai. Embora o Pai tinha enviado o Filho, ele concedeu toda a autoridade para o Filho. Então nós vemos aqui o esforço de João para que as pessoas entendessem que Jesus era Deus, que ele estava aqui cumprindo um propósito do Pai, que Jesus era o Filho de Deus e que todo o poder que ele tinha, toda a autoridade veio do Pai sobre ele. E ele completa o final aqui do capítulo 5 dizendo sobre o final dos tempos, sobre a ressurreição, sobre o poder que teria naquele que cresce no Filho, aquele que cresce no Filho, que daria a vida e que deu a vida por todos que nele creram. E que no final dos tempos, no momento da ressurreição, aqueles que creram em Jesus seriam ressuscitados para a vida, e aqueles que não creram seriam ressuscitados para o castigo e o tormento eterno.
Então João traz ali a importância que todos, e é uma palavra para nós agora no século 21 também, a importância de crermos em Jesus, a importância de nós nos relacionarmos. E crer em Jesus não é apenas você dizer assim, eu acredito em Jesus. Crer em Jesus é se relacionar, é se jogar a Ele, é você confiar assim de uma maneira, no nosso português a gente fala confiei cegamente, é você entender que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, que temos que confiar, não podemos ter reservas com Ele, não podemos assim, é, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Temos que confiar plenamente, completamente, que Jesus é o nosso Salvador, enviado por Deus para nos salvar, para nos transformar. Então, todo esse diálogo do capítulo 5 até o último versículo, João está aqui se esforçando para que todos pudessem entender. E ele explica mais para o finalzinho do capítulo 5, versículo 39 ao 47, Jesus dá mais uma rebatida, e João narra aqui, Jesus rebate e fala, vocês se dedicam, né, vocês estudam, examinam as escrituras, porque vocês entendem que vão encontrar ali a vida eterna. Vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as escrituras falam de mim. E eu estou aqui diante de vocês e vocês não querem receber de mim a vida que confirmam desejar. Olha o confronto que Jesus traz a eles. Vocês estão lendo as Escrituras, entende que nelas vocês têm a vida eterna, vocês estudam, tudo apontam para mim, vocês estudam e buscam em Deus, estão esperando o momento que o Messias viria, que o Salvador chegaria e aqui eu estou, mas para que vocês possam entender que vocês estão perdidos naquilo que vocês creem, naquilo que vocês afirmam conhecer, eu estou aqui e vocês não me dão ouvidos, vocês não querem prestar atenção, vocês estão aqui me criticando, vocês estão me perseguindo, vocês buscam aquilo que sou e quando aquilo que sou chega diante de vocês, vocês têm essa atitude de me perseguir e a atitude que vocês têm de rejeitar aquilo que eu estou ensinando. Jesus os confronta pela última vez aqui no capítulo 5. Ele fala assim, mas não pense que vou acusar, que vim acusar vocês diante do meu Pai. É Moisés a quem vocês dão tanta importância que é quem os acusa. Se acreditasse de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. E ele escreveu ao meu respeito. Se vocês não levam a sério nem o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção naquilo que falo? Então Jesus os confronta, né? Quem vai condenar vocês não sou eu. Quem vai acusar vocês, quem vai condenar vocês é Moisés, é a lei. E se vocês realmente crescem, ouvissem ele, vocês me receberiam, porque ele disse sobre mim. Então nós acabamos aqui o capítulo 5, com Jesus confrontando eles duramente, duramente. E quando entrarmos agora no 6, vocês vão ver que o discurso de Jesus com eles não é aliviado. Jesus ainda aperta o passo a partir do capítulo 6. Agora no capítulo 6, começamos com a narração aqui do milagre da multiplicação de pão e peixes. Jesus estava ali com aquela multidão no deserto e de repente Jesus vê que a multidão estava ali, estava faminta, e Jesus se dirige a Felipe, né? Jesus, ele, como um líder, como um mestre, ele estava ali tanto ensinando a eles quanto a nós aqui hoje. Jesus pergunta para Felipe para saber qual que seria a resposta de Felipe, né? Jesus fala para ele onde poderíamos comprar pão para todas essas pessoas comer, né? Ele queria testar ali a fé de Felipe, né? Ele queria ver como que Felipe responderia. Ele provocou uma resposta de Felipe, né? Então ele pergunta como, no versículo 6, onde nós podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E a resposta que Felipe deu no versículo 7 foi: Senhor, mas nem dinheiro de um ano de trabalho, colocando em minhas palavras, nem dinheiro de um ano de trabalho seria o suficiente para que pudéssemos comprar
para que cada um pudesse comer um pedaço de pão. Nós vemos que a resposta de Filipe foi racional aqui. Isso nós temos que aprender, é justamente isso. Com o passar do tempo, dos dias, com o viver do cotidiano, nós também começamos a ser mais racionais. E nós não podemos esquecer que temos que viver de fé. Nós temos que viver em fé e viver de fé. Então, os acontecimentos que nos ocorrem, nós não podemos dar a resposta que para aquilo que está à nossa volta, como Felipe, bem na racionalidade. Felipe falou, nem dinheiro de um ano a gente conseguiria dar um pedaço de pão para cada um. E se fosse apertar um pouco, Felipe ia falar, mas nem se a gente tivesse esse dinheiro, a gente conseguiria encontrar locais que vendessem essa quantidade de pães. E tudo isso estava no campo da racionalidade. Então, que você possa viver de fé, que você possa, nas situações que você passar na vida, que você possa buscar no Senhor. Saiba que é um Deus que é um Deus que tem uma particularidade conosco, um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade, um Deus que ele assim, ele nos abençoa naquilo que fazemos, no nosso trabalho. Quando você está trabalhando, você está sendo abençoado por isso. Quando você está vivendo, mas Deus quer que você dependa dele. Deus quer que você receba o seu salário e que você viva com ele, que você se alimente, que você custeie sua vida, sua família, mas Deus também quer que em momentos que você passe por algumas situações difíceis, seja em qual for a área da vida, que você também busque em fé essa solução no Senhor. Então é muito importante que nós vivamos, mas que nós não possamos esquecer a nossa base em fé no nosso Senhor. Então Felipe deu uma resposta natural, e depois nós vemos André, que era um outro discípulo, irmão de Pedro, e disse ali, olha, nós temos aqui 5 pães, um garotinho aqui também tem 2 peixes, mas mesmo assim a racionalidade estava com ele, pois ele diz assim, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota no balde. Então nós vemos agora Jesus começar a nos demonstrar como que funciona o milagre. Jesus pediu para que eles viessem organizar, havia uma grama, havia um gramado ali, e Jesus pediu para que eles organizassem toda aquela multidão em grupos, sentasse, organizasse. E, e é tão interessante que o milagre começou de alguma coisa. O milagre, ele nesse milagre da multiplicação, ele não parte do nada, ele parte do que? Do pouco. Havia pouco. Nos lembra a viúva que Elias perguntou: o que que você tem em casa? E ela falou: eu tenho só um pouquinho. É um pouquinho para comer hoje eu e meu filho para morrermos amanhã. Então nós vemos que nessa condição aqui eles tinham muito pouco mesmo. Mas Jesus pediu que ele se organizasse, pediu que pegasse aquele pouquinho. Depois Jesus agradeceu, ele deu graça, e depois que ele agradeceu, depois de estarem organizados, depois eles começaram por aquilo que eles tinham. Então, o milagre que Deus muitas vezes vai fazer na sua vida, nas nossas vidas, é a partir daquilo que nós temos. É da sua fé, é da sua perseverança, é do quanto você confia nele, é da força que você tem para o trabalho, é da disposição que você tem de sair da sua casa e crer que você vai atrás de um trabalho e o Senhor vai abrir as portas, é você se dispor. Começa aí o milagre começa você se dispondo. Aquele garotinho com certeza não hesitou em doar o seu pão, os seus pães, os seus peixes para que Jesus viesse orar e agradecer ao Pai. Quando ele agradeceu, houve ali a repartição, e após aquela repartição, onde todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus frisa com eles no versículo 12 que não era para haver desperdício, não era para que nada fosse desperdiçado. É importante também nós vivermos de uma forma onde nós não venhamos esbanjar, desperdiçar, onde nós não venhamos fazer pouco caso daquilo que outrora foi uma bênção para nós. Nós vemos Paulo ensinar que nós devemos nos aproximar do Senhor com ações de graça. E muitas vezes nós vamos agradecer a Deus por algo que Ele nos deu, ou precisamos, vamos dar um exemplo, você orou ao Senhor e o Senhor te abençoou e você comprou um carro,
e passado um tempo esse carro ficou velho, ficou ruim, agora você precisa de um carro novo. Então, em vez de você chegar diante do Senhor, Senhor, muito obrigado por esse carro que hoje está velho, hoje está difícil de andar com ele, está com tanto problema, mas foi uma bênção que o Senhor me concedeu há tempos atrás, me serviu, me abençoou, e agora, em ações de graça, eu quero te agradecer, te louvar por ele, mas eu preciso de um outro carro, estamos num outro tempo. Então, que nós possamos ser agradecidos daquilo que o Senhor fez, porque muita gente agradece a Deus por algo e daqui a uns dias está murmurando sobre aquela situação, sobre aquilo que recebeu, porque ele esqueceu que outrora ele pediu aquilo ao Senhor. Então é muito importante não desperdiçarmos, agradecermos. Mas no final aqui, no versículo final do 14, nós vemos que a multidão, quando viu o que tinha acontecido, eles lembraram de Moisés. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz que sairia um profeta, irmão deles, do meio deles, e que e seria semelhante a ele. Então, quando aquele povo viu eles no deserto, com fome, aí Jesus multiplicou o pão, eles se alimentaram, eles lembraram de Moisés, eles, quando estavam no deserto, com todo o povo, com fome, e ele orou e o Senhor enviou o maná, o pão. E nós vemos aqui a narração de João que eles queriam fazer de Jesus rei. Jesus percebeu que eles estavam ali agora, eles não queriam, entendendo que ali era o Messias, eles entenderam que aquele era enviado de Deus, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Moisés fez. Moisés disse que viria um do meio deles que seria semelhante a eles. Aquele momento era o momento deles ali se entregar a Jesus, reconhecer que ele era o Filho de Deus, o profeta, o Messias enviado. Não, eles queriam agora fazer de Jesus rei. Eles queriam impor, eles queriam agora que Jesus fizesse o que eles quisessem. Eles queriam que Jesus fosse rei, porque Jesus matou a fome, multiplicou o pão e matou a fome deles naquele momento. Então, nós vemos, olha que situação que nós vemos o homem, e às vezes ocorre conosco também. Nós queremos usar Deus para um propósito que nós achamos melhor. Então, aquela cena montada naquele momento levou o povo a quase cometer um grande erro. Se Jesus não fosse quem Jesus é, de repente eles teriam cometido um grande erro, e por isso que Jesus se afastou dali e voltou para a montanha a fim de ficar sozinho naquele momento tão difícil ali que a multidão, em vez de adorá-lo, queria aclamá-lo, forçá-lo a ser rei de uma forma ou de outra. Agora nós entramos no trecho do versículo 16 ao 29. Aqui, né, depois que Jesus tinha saído ali, porque a multidão queria aclamá-lo como rei, ele foi orar e ele falou para os discípulos atravessar sozinho sem ele, ele ficou orando. Aqui João não dá tanta ênfase a esse milagre como nos outros evangelhos, e aí conta que eles passaram um apuro. Jesus pela madrugada foi andando sobre as águas, acalmou o mar e terminou de atravessar com eles. No outro dia, a multidão percebeu que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos e eles ficaram perdidos. Eles estavam ali próximo ao lugar onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós vemos eles procurarem Jesus ali, eles estão procurando Jesus. No versículo 24 mostra ali que eles foram procurar Jesus, e quando eles encontram no versículo 25, eles querem, né, puxar, parece que eles queriam puxar assunto com Jesus, falando, mestre, né, quando o Senhor chegou aqui, eles estavam tão ligados que eles perceberam que ele não entrou no barco, não foi com os discípulos, não entrou em barco algum, e de repente Jesus já estava do outro lado. Aí Jesus os confronta, essa ansiedade toda que eles estavam ali, Jesus estava confrontando, porque no versículo 16 Jesus fala assim: em verdade vos digo, vocês não estão me procurando porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus começa a confrontar: vocês só estão aqui porque eu enchi a barriga de vocês com um milagre. Com certeza aquele pão o seu organismo já fez a digestão, vocês estão com fome de novo. Jesus os confronta: vocês não devem trabalhar pela comida que estraga, mas vocês devem trabalhar pela aquela que permanece para a vida eterna. E confrontando, eles perguntam, mas como? Né? No versículo 28, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que ele enviou. Agora, do 30 ao 44,
Jesus começa agora a confrontá-los, dizendo que ele é o pão da vida. Ele começa no versículo 30, pedindo um sinal, né? Eles queriam um sinal para que eles pudessem crer, e eles falam que os pais deles comeram maná no deserto, e que foi dado para eles de comer o pão do céu. E Jesus agora começa a confrontar, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão, aquele que recebe o pão da vida, que mata a sua fome, a tua sede. Então Jesus estava agora demonstrando assim: vocês estão confundindo, vocês estão atrás de pão, como se o pão natural fosse o que vocês precisassem, mas eu sou o pão da vida. Eu vim do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Eu vim matar a fome, a sede de vocês. Eu vim responder, eu vim ser a resposta, eu vim ser o cumprimento das profecias e vocês precisam de mim. Então, sou eu que alimento a vida de vocês. É crendo em mim, é crendo que eu fui enviado pelo Pai. Então, Jesus os confronta ali para que eles entendam que o pão que eles procuravam e o pão que Jesus falava, havia uma diferença. Eles estavam querendo, como a mulher da samaritana queria matar a sede, e Jesus estava querendo trazer para ela algo mais profundo. Jesus estava falando de vida eterna, de nascer de novo, de um alimento que saciasse a necessidade, que saciasse a ânsia que eles tinham por aquilo que eles esperavam e buscavam. Então Jesus estava confrontando ele, dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. E esse discurso de Jesus vai tomando uma forma, e ele fala, ele lá no versículo 40, ele fala assim: que de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai ali apertando, dizendo: não, eu fui enviado do Pai. Aquele que recebe o Filho, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou aqueles que você estava esperando. Então Jesus ali em todo momento começou a pegar pesado. Como eles não conseguiam crer que Jesus era o Messias, esse discurso de Jesus, colocando assim muito claramente quem ele era de fato, começou a provocar, começou a trazer indigestão em toda aquela multidão que o ouvia. Agora, do 45 ao 59, Jesus ele aperta mais. Além de continuar dizendo que ele é o pão vivo, que eles precisam se alimentar dele. Aí Jesus, no versículo 53, coloca assim: se vocês não comerem da carne do Filho e não beberem do sangue, não terão vida em vocês mesmos. Aí Jesus agora apelou com eles de uma forma que para eles isso era indigesto. Não teria como, para eles isso era um absurdo que eles estavam ouvindo. E Jesus foi apertando, porque eles não estavam entendendo, o que eles deveriam se alimentar era do Evangelho, das boas novas que Jesus trouxe, da nova forma que eles tinham deturpado através da tradição. Agora Jesus estava ali aplicando, fazendo aplicação da vontade do Pai de uma forma pura, de uma forma onde havia amor, porque tudo que eles faziam era exatamente ao contrário, o oposto de amar ao próximo, de fazer pelo próximo. E agora Jesus vem trazendo para eles que ele é o pão da vida, eles têm que se alimentar dele. E quando eles acharam já absurdo, Jesus aperta o discurso: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. Para um judeu ouvir isso era algo assim absurdo, comer a carne dele, beber o sangue dele. E Jesus apertou, porque Jesus sabia que isso ia provocá-los. E eles não estavam entendendo que a ideia de Jesus naquela pregação é que eles compreendessem que eles precisavam tornar-se um com Jesus. A ideia é que eles se tornassem um, que a vivência dele com Jesus, a crença, a confiança que eles tivessem em Jesus trariam o evangelho, o reino para dentro deles, e isso mudaria o ser deles e eles se tornariam exatamente um com o Senhor. E agora, para finalizarmos a última etapa, do versículo 60 ao 71, foi quando os discípulos o procuram e falam: mestre, esse discurso está muito duro, as pessoas estão indo embora, né? As pessoas não podem suportar, era indigesto. A palavra que Jesus estava trazendo para eles era algo que eles não aceitavam, aquilo causava realmente repulsa neles, porque eles não tinham compreendido quem era Jesus. E Jesus falou: as palavras que eu tenho falado são espíritos
espírito e são vida. E quando os discípulos os procuram os mais próximos, ele fala, olha, vocês estão achando que está duro, mas eu só tenho falado a verdade para eles. E se vocês quiserem também, vocês podem ir junto com eles, porque é isso que eu tenho a dizer a vocês. E naquele momento foi quando Pedro disse, para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavra de vida. Pedro estava dizendo, a gente está com dificuldade de digerir, é dura essa palavra, nós não estamos conseguindo entender esse pão, o Senhor é o pão, comer a sua carne, beber o seu sangue, tudo isso é confuso, mas uma coisa nós temos certeza, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então é a confiança que nós temos no Senhor, é crermos quem Ele é confiarmos em sua palavra, por mais que ainda não compreendemos com totalidade, mas confiarmos quem Ele é, qual é o poder da sua palavra em nossas vidas. Isso vai nos levar à revelação completa daquilo que o Senhor tem a nos trazer dia após dia. E essa revelação vai aumentando, ela é progressiva em nossas vidas. E assim como Pedro disse naquele momento, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É o mesmo Pedro que depois compreendeu isso, digeriu isso, se alimentou disso, se tornou um com ele, se tornou quem foi Pedro. E que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa ter falado com você através da meditação desses 2 capítulos, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que o Senhor esteja sobre você e o Espírito Santo continue revelando a sua palavra ao seu coração. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, assim se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.